E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui, tá bem? Ai, que viagem, que loucura, que tanta de viagem que foi essa, e quão bom foi isso tudo, de verdade. Foram 7 dias de muitas aventuras, muita coisa aconteceu, muita coisa, muita coisa. Eu quero contar um pouco pra vocês então de como que foi hoje, de ontem pra hoje, né? Porque nesse caso o vlog que eu fiz foi, acho que de ontem, se eu não me engano, uma coisa assim. E eu vou contar um pouquinho de como foi de lá pra cá, né? Bem, no último vlog, nesse caso, nós estávamos acordando para poder fazer alguma coisa, porque nós tínhamos que sair. Então nós fomos, nesse caso, para uma montanha que tem lá em Brasov. Nós fomos subimos lá na montanha. Nesse caso, fomos andando até certo ponto, mas não conseguimos devido à questão, tipo, já tava beirando a noite, e eu não queria ficar na floresta, né, até a noite. Então nós fomos para outro lugar. Eu acabei fazendo uma amizade. Lá em Balneário, que seria o aeroporto aqui, o outro aeroporto que tem aqui. E fiz amizade com 3 caras que são da Romênia, né? Que foi bem legal, nós fizemos isso. E eu lembro que eu perguntei pra eles se eles gostavam de beber, gostavam de vodka, por exemplo. E aí foi... então, o que acontece? Nós fomos e... O que aconteceu? Nós fomos que... eu perguntei pra eles, né? Eles fizemos amizade e tal. Eles foram pra viagem deles, que seria pra Polônia. Eu iria pra Zakopane. Portanto, daí a gente né, já passou o tempo. E depois... eles voltaram agora no dia 5 e eu voltei também, mas nesse caso eu ia voltar para ir para Brasov de carro, ou mesmo ir para Sermos, né, que foi o que eu fiz, né, que acho que já contei para vocês. Depois nós temos lá que nós fomos, blá blá, nesse dia já dormimos em Brasov. Quando fomos dormir em Brasov já deu tudo certo, basicamente. E nós fomos nessa montanha lá é uma cidade próxima de Brasov, começa com R, Harashu, alguma coisa assim, não sei não. E depois nós fomos lá, foi muito bom, sentamos, conversamos, foi muito bom, muito mesmo. Ele seria uma pessoa assim que poderia assim ser um pretendente para mim. Mas infelizmente ele mora aqui, né, e eu moro lá em Portugal ainda, então não dá, não consigo, tá vendo? E enfim, foi muito bom estar com ele lá, foi muito bom tempo em Brasov também, bastante. Ontem, depois desse momento que nós acordamos, nós fomos por essas montanhas aí. Depois eu levei ele num lugar para poder comer também alguns doces também que eu já tinha ido no passado, né? E que eu gostei bastante. E depois disso nós fomos para casa de apartamento. Fomos para casa e fomos... nós fomos para casa e depois nós... como eu posso dizer? E fomos jogar boliche, eu lembro, fomos jogar boliche. Saímos de lá mais ou menos 1 e pouco da manhã. E depois fomos dormir. Eu lembro que fui dormir umas 3 e pouco da manhã pra acordar às 6. Então foi dormir bem pouco mesmo, tô com sono ainda. Foi difícil de acordar, pra ser sincero, não foi fácil. E depois viemos dirigindo, na verdade eu vim dirigindo de Brasov pra cá. E eu gostei bastante de fazer essa viagem, né, que foi o que eu fiz. Então foi uma viagem bem longa, bem assim, mesmo longa. Mas foi muito bom, muito bom. Depois eu já entrei no carro, tudo certo no carro também. Andamos aí 600 e poucos quilômetros. Teve uma diferença aí eu peguei o carro com 616, carro novo, zerado. E para o valor, eu deixei o carro 1.300 e alguma coisa quilômetros. Então dá mais ou menos uns 600 e poucos quilômetros. Que foi, né? Nós dirigimos. O que mais? Eu tô no aeroporto agora, vou pra Faro. Vai ser uma viagem muito longa ainda, porque eu vou sair daqui de OTP, vou pra Faro. De Faro eu vou para minha casa. E pronto, e é isso. Eu vou pra minha casa, de lá eu vejo o que eu faço a minha vida, entendeu? Vai ser mais ou menos isso, basicamente o caminho, tá vendo? Então assim, tô animado com tudo isso, vamos ver como vai ser toda essa... pronto, isso tudo. Vou tentar me aproveitar um pouco, que amanhã é minha folga. Depois eu volto a trabalhar no dia seguinte. E o que eu posso te dizer, tipo assim, para terminarmos o vlog dessa viagem,
é que, cara, na vida tudo acontece por um motivo. Eu planejei para visitar 4 países, nos quais, assim, alguns deles me provou coisas, outros outros me ensinaram de alguma maneira alguma coisa, porque sempre tem alguma coisa para poder ensinar. E eu acredito que tanto na Romênia no primeiro dia, quando eu fui, quanto na Polônia também, que eu conheci esses meninos lá também, percebe? E depois conheci também um outro menino que eu gostei bastante dele, né, também, um polonês. E também, depois da Polônia, eu acabei indo para Sofia, que seria a Bulgária. Também gostei. Não foi meu preferido, mas eu também gostei de lá. E depois disso, eu fui para... Depois disso, voltei para Romênia, né? E da Romênia eu fui para Brasov. E nesse meio tempo eu conheci esse menino no Tinder e a gente se encontrou e tal. E nós fomos para as termas juntos, que foi um momento maravilhoso, assim, que é o que eu queria realmente que fosse, se pudesse ser um namorado, alguma coisa assim pra minha vida, eu queria muito que fosse. Porque eu achei que faz muito sentido, sabe? Muito. E aí foi isso, eu fico muito animado com tudo isso. Com toda essa viagem, porque eu não esperava conhecer essas pessoas, não esperava fazer essas conexões, não esperava conhecer esses lugares que eu conheci, passar pelas situações que eu passei para poder me ensinar de alguma maneira alguma coisa na vida. Enfim, várias coisas aconteceram, várias coisas passaram, mas eu acredito que no final das contas é sobre você entender o processo todo e aproveitar o processo todo, porque é o processo que vale mais a pena. Talvez o processo é mais garantido, talvez o processo é mais valioso do que a própria chegada, tá vendo? Mas foi o que eu entendi mais ou menos disso da vida lá aqui na Romênia, né? Eu voltarei para a Romênia, certeza. No futuro próximo, não sei quando, mas no futuro próximo eu voltarei para a Romênia, porque eu acho que é um país muito bonito e eu quero sim apreciar outros lugares também aqui da Romênia e ficar com ele nesse caso, né? Se for realmente um dia, se fosse para acontecer alguma coisa, né? Poderia ser interessante, mas ninguém sabe, né? Também não vou nem esperar que isso ocorra, porque eu acho que não tem que ficar esperando isso, tá vendo? Enfim, o que eu posso dizer que ele faz muito sentido pra mim, faz nesse caso, né? E se pudesse, eu faria isso mesmo, estaria com ele, tá vendo? Mas toda aquela questão de tipo de tempo, de morar longe um do outro e de muitos outros fatores, né, que também envolvem isso. De resumo, assim, eu posso falar, tipo, que a minha viagem foi muito boa, na questão, tipo assim, de ter cancelado meu voo no dia primeiro, ou atrasado, mas eu ganhei 400 euros ou mais, o que vai me ajudar na minha viagem, porque se você for ver, colocar os gastos, vai ser mais ou menos 800 euros, né? E menos 400 euros que eu vou ganhar, então já vai ser um bônus aí, muito bem-vindo. Minha viagem vai ser quase de graça. Mas às vezes também não é sobre o valor, não é sobre os valores, mas é sobre a experiência que você vai ter naquele lugar, que é o que eu tive. Enfim, eu tô cansado, muito pra dormir. Tem minha porta de embarque ali, no faro, em algum canto aqui. 32, tá aqui assim. E agora eu vou esperar, né, meu voo. E tô feliz, tô triste porque o Ita tá voltando, né, que eu não queria voltar, o sol tá muito lindo, que ele tá lá fora. Eles poderiam cancelar o voo, seria maravilhoso. E tem um voo pra amanhã, para as 9 da manhã e ir pra Bucareste, maravilha. Mas eu não sei, mas eu espero, né, que vamos ver se eles cancelarem, maravilhoso. Enfim, o que eu tenho a dizer é isso. Tô cansado. Mas é o que é. Muito feliz. Então é isso, obrigado por assistir os vlogs. Foram mais ou menos uns 8 vídeos dessa caminhada toda pra poder apresentar.
tudo isso. E eu fico feliz por eu ter conseguido mais um objetivo da Eurotrip Solo 2026 e que vem em 2027. Tchau.